Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma e me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do trecho do livro de Maria Valtorta, Azaria, o Anjo. Azaria explica. Catequese no dia da Natividade de Maria Santíssima. Diz Azarias: meditemos cantando as glórias de Maria Santíssima. A Santa Missa dessa festividade é um hino total à potência de Deus e à glória de Maria. Para compreender bem esta liturgia de luz e de fogo, ponhamo-nos nos sentimentos da Rainha e Mestra de todas as criaturas que amam ao Senhor. Rainha e Mestra dos homens, mas também dos anjos. Há mistérios que não conheceis, que não nos é concedido desvelar por completo, mas nos quais é permitido levantar um véu para que alguma alma muito amada possa gozá-lo. E eu levanto-o para ti. É apenas uma borda do véu. Tendo removido este obstáculo, ser-te-á concedido fixar o olhar espiritual na infinita luz em que consiste o céu, e na luz compreenderás melhor. Olha, ouve e sê bem-aventurada. Quando o pecado de Lúcifer perturbou a ordem do paraíso e na desordem arrastou os espíritos menos fiéis, um grande horror sacudiu a todos nós, como se algo tivesse sido dilacerado, destruído, sem esperança de voltar a vê-lo ressurgir. Na verdade, era assim. Tinha sido destruída a completa caridade, que antes era a única que existia ali, e tinha caído num abismo do qual se desprendiam fedores infernais. Tinha sido destruída a absoluta caridade dos anjos e tinha surgido o ódio. Desconcertados, como se pode ser no céu, nós, os que éramos fiéis ao Senhor, choramos pela dor de Deus e por seu ressentimento. Choramos sobre a paz violada do paraíso, sobre a ordem transgredida, sobre a fragilidade dos espíritos. Já não nos sentimos seguros de sermos impecáveis por sermos feitos de puro espírito. Lúcifer e seus iguais haviam nos demonstrado que também o anjo pode pecar e se tornar demônio. Sentimos que a soberba tinha poder, que estava latente e que podia desenvolver-se em nós. Temíamos que ninguém, exceto Deus, pudesse resistir a ela se Lúcifer lhe tivesse cedido. Trememos diante dessas forças obscuras que não pensávamos que pudessem nos invadir, que se poderia dizer que ignorávamos que existissem e que se revelaram brutalmente a nós. Nos perguntávamos, abatidos com lampejos de luz: não adianta, pois, ser tão puros? Então quem dará a Deus o amor que Ele exige e merece, se também nós estamos sujeitos a pecar? Eis que então, levantando os olhos do abismo e da desolação para a divindade, fixando seu esplendor com um temor que até então havíamos ignorado, contemplamos a segunda revelação do pensamento eterno. E se pelo conhecimento da primeira se produziu a desordem criada pelos soberbos que não quiseram adorar a palavra divina, pelo conhecimento da segunda, voltou a nós a paz que havia sido perturbada.
No pensamento eterno, vimos Maria. Vê-la e possuir essa sabedoria, que é um consolo, segurança e paz, foi idêntico. Saudamos nossa futura rainha com o canto de nossa luz e a contemplamos em suas perfeições inatas e voluntárias. Oh, que belo esse instante em que, para consolar seus anjos, o Eterno lhes apresentou a gema de seu amor e de sua potência. E a vimos tão humilde que emendava por si mesma toda a soberba humana. Desde então, foi para nós mestra em ensinar-nos a não converter os dons em instrumento de ruína. Sua espiritualidade, e não sua imagem corpórea, falou-nos sem palavras, e ter contemplado por um instante no pensamento de Deus, a muito humilde, nos preservou de todos os pensamentos de soberba. Por muitíssimos séculos, operamos na suavidade daquela fúlgida revelação. Por muitíssimos séculos, pela eternidade, temos exultado, continuamos exultando hoje e exultaremos, porque possuímos aqui já havíamos contemplado espiritualmente. O júbilo de Deus é nosso júbilo, e nos mantemos em sua luz para que ela nos compenetre e para dar júbilo e glória àquele que nos criou. Portanto, agora, cheios de seus próprios batimentos, meditemos a liturgia que fala dela. Diz com júbilo. O verdadeiro júbilo, que nada pode perturbar, é a característica da verdadeira humildade. Aquele que é humilde apenas relativamente sempre tem um motivo de perturbação, mesmo em seus triunfos mais nítidos. Ao contrário, aquele que é humilde de verdade, aquele que é humilde por completo, não tem nenhum tipo de perturbação. Qualquer que seja o dom ou o triunfo que o adorne com especiais galas, está regozijado e não teme, porque sabe e reconhece que tudo o que diferencia da maioria não é algo que ele mesmo construiu com meios humanos, mas que é algo que provém de outras esferas e que ninguém pode roubar-lhe. Contempla-o e considera-o como um traje muito valioso que lhe foi dado para que o leve por algum tempo e que deve ser usado com o cuidado que se deve ter para o que não é nosso, para o que deve ser devolvido sem alterações a quem nos o deu. Sabe também que esta roupagem real, que não foi pedida pela ambição de ser notada, lhe foi outorgada por uma sabedoria infinita que considerou justo dá-la. Portanto, não há ânsia de obtê-lo nem de conservá-lo. Quem é humilde de verdade não anseia por coisa extraordinária, nem se perturba se quem antes deu, agora tira. Diz, tudo está bem, porque a sabedoria assim o quer. Por isso, o humilde sempre está contente, porque não anseia, porque não guarda com avareza o que lhe é dado, nem se sente menosprezado se o tiram. Maria Santíssima teve essa alegria. Desde seu nascimento até a sua ascensão, a teve na terra, mesmo no meio do pranto de seu longo calvário de Mãe de Cristo, mesmo no tormento infinito do calvário de seu Filho. Em sua dor, que não foi semelhante a nenhuma outra, experimentou o exultante regozijo de fazer até o sacrifício total o que Deus queria, o que Deus lhe havia explicado que pretendia dela desde que a havia revestido com as vestes da salvação e a tinha coberto com o manto da justiça, como a uma esposa adornada com pedras preciosas. Considera que queda teria sido a de Maria
Se depois de ter recebido a Imaculada Conceição, a justiça e as demais joias divinas, tivesse pisado tudo para seguir a voz do eterno corruptor. Tu consegues calcular esta profundidade? Já não haveria mais redenção para os homens, nem céu para os homens, nem mesmo a posse de Deus para os homens. Maria vos obteve tudo isto porque, com o júbilo verdadeiro dos humildes, levou os ornamentos de bem-amada pelo Eterno, e se bem que entre os soluços e os tormentos da paixão cantou os louvores dele, só dele. Ela exultou. Que palavra profunda! Sempre exultou, louvando ao seu Senhor com o espírito, ainda que a sua parte humana conhecesse a zombaria de todo um povo e estivesse mergulhada em sua dor e oprimida por tal dor e pela dor de sua criatura. Exultou, pensando que essa dor de seu Jesus, conferia glória a Deus ao salvar homens para Deus. Por cima dos gemidos da mãe, por cima dos lamentos da mulher, cantava o júbilo do seu espírito de corredentora. Cantava com a submissão a essa honra, com a esperança nas palavras da sabedoria, com o amor que bendizia a Deus por tê-la transpassado. A longa paixão de Maria foi completada porque uniu as coisas excelsas que Deus operava nela, as coisas excelsas que ela sabia fazer pelo Senhor. E de verdade, enquanto suas entranhas de mãe gritavam o desespero de sua tortura, seu espírito fiel cantava: Eu te exalto, ó Senhor, porque me protegestes e não permitiste que os meus inimigos pudessem se alegrar quanto a mim. Tu vês que humildade qualquer outro teria dito: Estou contente por ter sabido permanecer fiel também na prova. Estou contente por ter feito a vontade de Deus. Esta não é uma linguagem pecaminosa, mas há uma marca de orgulho nessas palavras. Estou contente porque agi. Eis aqui o eu da criatura que se sente como único autor do bem realizado. Maria Santíssima diz: Te exalto porque tu me protegeste. Dá a Deus o mérito de tê-la mantido santa naquelas horas de luta. Deus havia preparado uma digna morada para o seu Verbo, e Maria soube conservar essa morada de modo digno de Deus, que devia encarnar-se nela. Criaturas, ó criaturas, imitai-a. Imitai-a em menor medida, tal como se adapta a vós, que não deveis conceber Cristo, mas na medida necessária para abrigar Cristo em vós. Deus vos dá os meios e os dons adequados para fazer de vós templos e altares. Imitai Maria, sabendo conservar a morada de vosso coração de modo digno do santo, que pede para entrar em vós, para gozar em vós e para viver entre os filhos dos homens, que ele ama desmesuradamente. E se não soubestes imitá-la, e a vossa morada já é uma morada profanada ou desmantelada, porque foi habitada por demasiadas presenças, reconstruí-a em Maria, que é a amável e incansável mãe que gera os filhos para o Senhor, porque através de Maria se vai a vida, e por isso aquele que definha ou está morto e não ousa levantar os olhos para o Senhor pode voltar a ser vivo e agradável para o Eterno, se entrar no seio, no coração que deram ao mundo o Salvador. Jesus, nosso Senhor, te explicou à luz do capítulo sapiensal. Não me permito falar de onde ele falou,
Mas para confirmar o que te disse, faço notar as palavras que a sabedoria atribui a Maria. Minha delícia é estar com os filhos dos homens, é estar com esses filhos que lhe custaram tantas lágrimas, mas é próprio das verdadeiras mães chorar e amar tanto quanto se chorou, amar tanto que se consiga levar ao amor, chorar tanto que converta os perversos. Porque teria que sentir delícias estando entre os homens esta bendita, cuja morada é eternamente o céu, esta bendita que teve como morada o maravilhoso seio de Deus e que foi habitáculo de Deus, esta bendita cujo povo é o dos anjos e dos bem-aventurados. Se não fosse para reconstruir os pobres corações devastados pelo mundo e Satanás, pela carne e pelas paixões? Porque deveria experimentar delícias se não fosse porque, estando entre vós, vos volta a dar a luz para Deus? Ouvia cantar na sua luz perolada: bem-aventurados os que andam pelos meus caminhos. Os caminhos de Maria terminam no coração de Deus. Escutai os meus conselhos para se tornarem sábios, não os rejeiteis. Uma mãe, e ainda mais santa como ela é, só pode doar palavras de vida. Considerai também quanto terá deixado nela, já plena de graça e, portanto, de sabedoria, a palavra que por 9 meses levou em seu seio e por tantos anos sobre o seu peito. Levou-a sobre o peito na infância, até a adolescência e na morte, no coração puríssimo, por 33 anos. Deus Filho nunca permaneceu inerte para com a sua doce mãe. Nunca o fez ele, que não permaneceu inativo nem mesmo com os homens culpados. Por isso, a total sabedoria fundiu-se com a total pureza e Maria não pode falar senão com a palavra de Deus, com aquela palavra que Cristo definiu vida daquele que a escuta. Assim canta Maria, sabendo o que nela alberga. Bem-aventurado o homem que me escuta e vela à minha porta e espera na entrada da minha casa. Sendo habitáculo de Deus, ela sabe que quem entra nela encontra Deus, como diz em seu canto. Quem a encontrar terá encontrado a vida e do Senhor receberá a salvação. Na verdade, quem nela vive recebe salvação, vida, sabedoria, glória, alegria e honra, porque ela é tudo isto, dado que tem suas raízes no próprio Deus, dado que está fundamentada no monte de Deus, para ser seu templo, dado que o Senhor Altíssimo a ama acima de todas as criaturas, pois ela deve ser, pela eternidade, a mãe do homem. Ó palavra pouco meditada, e menos ainda compreendida, na qual está compendida toda a figura de Maria. O que é Maria? É a reparadora. Ela anula Eva. Ela traz de volta as coisas desordenadas ao ponto em que estavam quando a serpente maligna e a Eva imprudente as desordenaram. O anjo a cumprimenta. Ave. Disse que ave é Eva ao contrário, mas ave também é um eco que recorda o santíssimo nome de Deus, assim como recorda ainda mais vivamente, como já te expliquei, o nome do verbo Jeová. Ave já está no tetagrama sagrado que os filhos do povo de Deus haviam formado para pronunciar o nome irrepetível no secreto templo do Espírito. É a palavra com a qual Deus mandou fazer da toda bela a Santa Mãe e Corredentora, como se ao anunciar com o seu nome ele entrasse
para se fazer carne num seio, no único seio que podia conter o único, como aconteceu realmente. Ave Maria, mãe do homem como Eva, mais do que Eva, que através do homem devolveu o homem à sua pátria, à sua herança, à sua prole, a seu gozo. Ave Maria, seio de santidade no qual se tornou a pôr o germe da espécie, a fim de que o eterno Abraão tenha os filhos que a inveja satânica o havia impedido de ter. Ave Maria, mãe de Ípara do primogênito eterno, mãe piedosa da humanidade, lavada no teu pranto e no sangue, que é o teu sangue. Ave Maria, pérola do céu, luz de estrela, beleza suave, paz de Deus. Ave Maria, cheia de graça, em que está o Senhor, sempre unida ao Senhor, que em ti encontra as suas delícias e os seus descansos. Ave Maria, mulher bendita entre todas as mulheres, amor vivo, pelo amor feita esposa do amor, mãe do amor. Em ti a pureza, em ti a paz, em ti a sabedoria, em ti a obediência, em ti a humildade, em ti perfeitas as 3 e as 4 virtudes. Maria, o céu delira de amor ao contemplar Maria. Seu canto alcança notas incomparáveis. Nenhum mortal, por mais santo que seja, pode compreender o que é Maria para todo o céu. Todas as coisas foram feitas pelo Verbo, mas também todas as maiores obras foram feitas pelo amor eterno em Maria e por Maria, porque aquele que é poderoso a amou sem limites e a ama, e o poder de Deus está em suas mãos de lírio puríssimo para ser derramado sobre aquele que a ela recorre. Ave, ave, ave Maria. Segunda missa do Advento. Ave Maria, através da qual o Senhor vem salvar as nações e fazer compreender a sua glória na alegria do Salvador concedido ao mundo. A liturgia da Santa Missa do segundo domingo do Advento se enlaça muito bem com a liturgia da Santa Missa dedicada à Imaculada Conceição, porque sempre é por Maria que o Salvador vem salvar os povos e ser o Cordeiro que é pastor, um pastor bom, vindo para guiar os justos nos prados do Senhor, os justos esboçados em José, submisso e justo como ovelhinho obediente a todas as ordens do Eterno, do Supremo Pastor dos povos. E sempre é por Maria que os pobres e fracos homens conseguem obter os meios de salvação e as riquezas eternas. João antecipou Cristo e lhe preparou o caminho em vossos corações. Abriu o coração a Maria, ponde o vosso espírito nas suas maternas mãos, para que ela o prepare para a divina vinda. Neste tempo do Advento, imitai a Maria, e estareis prontos para receber o Natal e os seus frutos sobrenaturais de modo digno do elogio angélico. Paulo diz que tudo o que foi escrito para vos tornardes sábios no Senhor foi escrito para que se conserve a esperança. Que esperança? A esperança das promessas divinas, mas as promessas que são certas. Por isso, mais do que esperar, é preciso crer absolutamente que haverão de se cumprir, cumprir-se-ão se souberdes preservar e trabalhar com paciência e com a força que deriva das consolações de que estão cheias a Escritura nas diversas contingências da vida. Digo, as diversas contingências da vida, porque esta vida é uma luta contínua, uma luta sempre nova,
cheia de incógnitas e de surpresas, uma luta que cansaria até um herói se este não fosse sustentado por algo que é mais do que terreno. Este algo é Deus, e sua lei e suas promessas, é a certeza da vida futura. É a fé certa que o homem que se imolou por vós não poderia ser senão Deus, porque nunca ninguém que não tenha sido Cristo soube viver e morrer como ele viveu e morreu. Estas são as coisas que alimentam as vossas forças, os lutadores do presente, os vencedores do amanhã. Estas são as certezas e as consolações que o Deus da paciência e das consolações vos infunde para que saibais lutar com Cristo e por Cristo, e para que alcanceis a glória que por Cristo podeis obter. Eis que nas palavras de Paulo, juntamente com a fé e a esperança, está lembrada também a caridade, sem a qual é vã qualquer outra coisa. Também a vida conduzida na virtude mais austera seria vã se não estivesse unida à caridade. Aquele que levasse a cabo as penitências mais austeras, que fosse moderado, honesto, continente, que acreditasse em Deus, que esperasse nele, que observasse os mandamentos e os preceitos, mas que não amasse o seu próximo, mortificaria suas virtudes de tal modo que expiaria por muito tempo o seu pecado de egoísmo. É santo o amor de Deus, é santa a obediência aos preceitos, é santa a temperança e é virtuoso a honestidade. Mas se não existe o amor ao próximo, não é tudo isso como uma árvore muito maltratada? Árvore maltratada, da qual resta apenas um tronco lenhoso, sem ramos nem folhas, sem flores nem frutos, inútil para o viandante, que sobrecarregado pelo calor, procura a sombra, ou que deseja abrigar-se da chuva torrencial, inútil para o desanimado, que receberia quase uma palavra de esperança para o futuro ao ver suas flores, inútil para o faminto, que não pode reanimar suas forças que definham com o fruto colhido de seus ramos, e sentir que existe um Deus que vela pelas necessidades de seus filhos. Inútil até para o pássaro que em vão procura um refúgio e um tronco nu. Na verdade, a virtude rígida, que é desprovida de amor, é a triste visão de um tronco que, embora poderoso, é estéril e destinado a morrer. Novamente se trata de egoísmo. Trata-se mais uma vez de farisaísmo. É um paganismo que substitui o culto verdadeiro, porque a verdadeira religião se apoia nas duas colunas dos dois amores, de Deus e do próximo, e de todo o edifício resulta precário se está sustentado por uma só coluna, e sempre será desarmônico. A lei é a de amar a Deus e nos amarmos uns aos outros, nos acolhendo uns aos outros, nos apoiando, nos educando, nos compadecendo mutualmente, tal como fez Cristo. Tu, pequena voz, vês como Cristo amava os circuncisos, porque tinham o direito de serem amados, uma vez que pertenciam ao povo da promessa, e aos não circuncisos, tal como era seu direito amá-los, uma vez que eram o povo novo do Rei dos Reis. Amou-os tanto que os primeiros fizeram do seu amor uma injusta imputação contra ele, assim como agora os circuncisos de hoje, os que por serem ou por acreditarem ser os escolhidos entre as nações, se escandalizam pelas páginas que revelam o incomparável amor do Mestre Divino para com os pagãos e negam tais páginas. Os rabinos de então não compreendiam, e não compreendem os rabinos de hoje, a suprema caridade que vê nos homens seus irmãos e que os ama,
se são santos e pertencem ao povo de Deus por selo, e que os ama, se não são santos, para torná-los tais. Contudo, eu te digo junto com Paulo que estes últimos, na atualidade, superam no amor que professam aos que se creem perfeitos. Isto é sempre assim, hoje como há 20 séculos. Os sábios que não o são, ou seja, os que conhecem a letra, mas não o espírito da mesma, não sabem compreender, nem crer, nem acreditar que Jesus Cristo, o Salvador, veio e vem mais pelos pagãos do que pelos seus, mais pelas ovelhas sem pastor, ou que se tornaram selvagens, ou também pelas feridas ou sarnentas, do que pelas ovelhas já colocadas a salvo em seu redil. Jesus Cristo foi, é e será o Salvador para todos os que sabem procurá-lo ou desejá-lo. Portanto, sabei amar, sofrer, trabalhar a favor dos que são do rebanho e a favor dos que não o são, sem fazer diferenças e pensando que há 20 séculos o céu se abriu para conceder o Salvador e Mestre, não a Belém ou a Nazaré, ou a Jerusalém ou a toda a Palestina, ou ao ainda mais vasto Israel, dispersado pelo mundo, mas para dá-lo a todos os homens. Este é o espírito de preparação para a vinda de Cristo, suprema caridade de Deus, o espírito de amor universal para que todos os homens cheguem ao reino de Deus, à casa do Pai. Além disso, cabe a ti um dever de amor ainda maior. Já sabes por que e para quem. No entanto, não deve te desanimar a dimensão do amor que é exigido de ti, pois é tanto o que tens recebido. Seja, pois, generosa ao dar em todos os modos possíveis, até a total consumação. Sê heróica, és vítima. Sê heróica, o tempo passa e chega a paz. Sê heróica. Depois tudo te parecerá muito pouco a respeito do que possuirás. Eleva teu espírito, contempla o gozo que desce a ti do teu Deus. Contempla o teu Deus que é o gozo e que desce a ti para te confortar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.